Olá! Nesta aula, vamos estudar o arcano número 7 do tarô de Waite, o carro. E para dar início ao nosso estudo, pegue a sua carta do arcano 7 do seu tarô, para que possamos fazer o exercício que fazemos no início de cada aula, de cada estudo de arcano. Olhe para a sua carta, escreva, anote no seu diário de tarô quais as impressões que esta carta transmite a você. Pause o vídeo dessa aula para que você possa se entregar ao exercício. Depois, volte aqui, aperte o play para a gente dar continuidade ao estudo deste maravilhoso arcano. Então, vamos lá, dar continuidade à historinha do louco. E lá vem o nosso louco, apto a fazer escolhas e partir para a ação. Mas acontece que inimigos aparecem no seu caminho. Inimigos humanos perturbadores e inimigos que as suas emoções desgovernadas criam na sua mente. Ele caminha pela praia e pensa: o que devo fazer para conseguir derrotar os meus inimigos e colocar as coisas em movimento novamente, porque eu sinto que estou lutando apenas para não sair do lugar. É neste momento que ele encontra o arcano número 7 do tarô de Waite, o carro, e o arcano diz a ele: meu caro louco, vejo que estás em apuros. Você já esteve nadando na água e de repente uma correnteza te puxou para dentro do mar? Se você tentar nadar contra a correnteza, só vai se cansar e pode se afogar. Você deve, em primeiro lugar, se acalmar, nadar diagonalmente paralelo à praia e ir voltando devagar. Observe os meus cavalos. São eles que mantêm as rodas da minha carruagem girando, mas é o meu controle que direciona o movimento da carruagem da minha vida rumo à realização dos meus propósitos. As suas emoções são os seus cavalos. Você deve harmonizar a luz e a sombra das suas emoções para que elas te levem para frente rumo à vitória, como motivação. O louco está impressionado e sente que agora ele sabe o que fazer para vencer a sua própria guerra. E antes que ele diga tchau, o arcano diz a ele: mais uma coisinha, meu caro. A vitória não é o fim, é apenas o começo. Este arcano simboliza a necessidade em dar movimento à nossa vida a partir do controle das nossas emoções. É quando temos que olhar para as nossas emoções, lidar com elas, curá-las, transformando toda a dor em força motivacional. Este arcano vem nos ensinar que não devemos viver nos extremos, nem negar as nossas emoções mais sombrias e nem vivenciar um estado de felicidade plena e lunática, porque isso pode nos levar à ideia de que estamos andando para frente e na verdade estamos parados e podemos até cair do cavalo. Resumindo, o carro aparece para nos dizer que é preciso ter controle das nossas emoções para dar movimento à nossa vida. É isso aí. O arcano número 7 do tarô de Waite, o carro, ele vai falar o tempo todo sobre a importância de se controlar as emoções, não negá-las e nem zerá-las, controlar. Porque é através do controle das nossas emoções que podemos seguir em frente, fazer com que as emoções nos impulsionem como força motivacional e não como paralisia. Então, quando a gente sente medo, ansiedade, de alguma forma a gente se paralisa e não conseguimos movimentar a nossa vida e nem fazer nenhum tipo de movimento para chegar no nosso objetivo. Geralmente, quando essa carta aparece, a gente está num processo de enxergar o final da jornada, enxergar o caminho, porém se deparar com muitos obstáculos e se perder, ficar um pouco bagunçado,
sem organização, e de alguma forma esse sentimento de desorganização, de lutar demais e com a sensação que não está saindo do lugar, diz respeito às nossas emoções desequilibradas. Então, podemos estar sentindo muito medo, e este medo, ao invés de motivar para que a gente haja e resolva ele, paralisa. A gente pode, sim, estar sentindo uma alegria lunática, com a sensação de que eu nego os meus medos e as minhas emoções e vivo só no constante da alegria e acredito que eu estou indo para frente, mas eu não consigo nem enxergar que eu estou parada. Ou então, a raiva, o ódio, a ansiedade, a tristeza estão fazendo com que eu fique andando em círculo, girando em círculo, cansada, lutando pra caramba. Só que não saio do lugar. Às vezes eu nem percebo que estou parada. E que é pior, né? Então, este arcano vai falar disso. E numa interpretação, o que a gente pode entender? Que ele é um presságio de vitória a partir do controle das suas emoções, controle da ansiedade, do medo, da raiva, da alegria exacerbada, da fantasia, da falta de coragem. Ele vai dizer, se for por acaso uma pergunta, é um sim. Porém, sim, ó, você vai conseguir isso, porém você precisa controlar sua ansiedade, seus medos, as suas emoções, porque se você não fizer este controle, isso que está para chegar para você vai demorar muito, porque você não está indo de encontro ao que já é. Você está parado. Você está parada e não consegue fazer uso das suas emoções de forma que elas te motivem a seguir e chegar onde você quer chegar. Então, vamos destrinchar tudo isso que eu acabei de falar. É um arcano muito importante. Todos os arcanos, de certa forma, falam sobre o controle das emoções, ou zerar as emoções, ser racional, mental, emocional. Eles sempre vão estar debatendo sobre isso. Vamos lá? Então, aqui está o exercício. Em posse das suas anotações, vamos agora verificar aí as informações da carta com aquilo que você anotou. Então, vai falar, como eu já disse, do controle das emoções para sair do lugar, ir em frente rumo à vitória. Nesta carta, alguns baralhos, alguns tarôs, esta carta é chamada a carruagem, porque tem o guerreiro ali controlando os cavalos. E o que simbolizam esses cavalos? As nossas emoções. Então, a carta do carro em si, ela vem com a imagem de uma carruagem, um guerreiro e 2 cavalos, ou 2 leões, depende do tarô. E esses cavalos simbolizam as nossas emoções. E o que acontece quando a gente está em posse de uma carruagem e a gente não consegue controlar os cavalos? Ou a gente fica parada, sem sair do lugar, ou os cavalos que dominam o destino e ficam girando em círculo. Então, tem uma outra sacada desta carta. Cavalo nunca vai andar para trás. Quando este arcano aparece, ele quer dizer, vai ficar parado ou vai ir para frente. Se você controlar suas emoções, vão te guiar, os cavalos vão te levar para frente. Agora, se você deixar descontrolado, para trás não vai voltar. Você pode ficar girando em círculo, andando em círculo, ou você pode ficar parado. Então, é uma sacada bem legal desta carta, é relacionado ao símbolo dos cavalos, como sendo as nossas emoções. É uma carta de força e controle. É uma carta que fala de reconhecer a sua força através do controle das suas emoções. Vai falar de controle emocional. É o poder da mente para adaptar os desejos do coração e guiá-los. Então, é o poder da mente domando ali as suas emoções, a ansiedade, o medo, a angústia, a alegria, a tristeza, todas as emoções que acabam interferindo no nosso modo de agir e se movimentar
rumo ao que a gente quer manifestar, aos nossos sonhos, né? Vai tratar muito das emoções intensas e primárias. E quais são essas emoções? Então, aqui eu coloco para quem conhece o filme divertidamente, as emoções que estão no controle, as principais emoções que controlam os nossos comportamentos e atitudes perante a vida. A raiva, a alegria, a tristeza e o medo. E aqui é bastante interessante observar que, e no filme, para quem assistiu o filme, esse exemplo fica muito mais claro, que controlar as emoções, ter controle, inteligência emocional, não quer dizer viver só num estado de alegria, né? No filme, a alegria e a tristeza, elas se perdem junto, na mente, né? Nos paraísos ali da mente, porque a personagem do filme está passando por uma fase de mudança de cidade e da infância para pré-adolescência e adolescência. Então, ela está um pouco perdida. E aí o que acontece? A alegria é aquela alegria lunática e ela não permite que a tristeza dê nenhuma opinião. E tudo que a tristeza fala, ela julga, reprime, fala, não vamos pensar nisso, vamos aqui. E enquanto ela vive neste extremo, só a alegria no controle, a partir do momento que elas saem da sala de controle e se perdem nas ilhas, né, da personalidade da pessoa, elas não conseguem retornar, porque a alegria está sempre pensando muito positivo. E então, elas só conseguem traçar um caminho quando a alegria percebe que a tristeza é necessária e que para elas conseguirem enxergar um caminho, é necessário que as duas trabalhem juntas, que não é possível ter alegria sem sentir tristeza. Não é possível saber o que é tristeza sem sentir alegria. E o ponto de equilíbrio que faz com que a gente caminhe para frente, enxergue o caminho. Porém, olha que interessante, quando elas chegam na cabine de controle das emoções ali para realmente solucionar o problema da personagem, elas não conseguem entrar, não tem a porta. E quem que quebra o vidro? A raiva e o medo. E então, elas conseguem retornar à cabine de controle e voltar ao controle com todas as emoções ali, cada um no seu comando. Ou seja, olha só que filme maravilhoso. Mostra que todas as emoções importam e saber entendê-las e controlá-las para o nosso benefício é a sacada para ir para frente na vida. Eu amo esse filme. Então, olha só, a mente da personagem e todos os personagens ali dentro, todas as emoções, para que, então, controlando eles no controle equilibradamente, a menina possa passar por esta fase de mudanças, entendendo tudo e indo para frente. Inclusive, no filme é muito interessante que no momento em que a alegria e a tristeza fazem as pazes, ou seja, a alegria reconhece que é necessário a tristeza para que se tome, para que se enxergue o caminho, a personagem do filme chora. Ela chora ao lembrar de momentos do passado, tipo nostalgia, de alegrias. Só que aquelas alegrias que ela estava lembrando trouxeram tristeza. Porque um sentimento, uma emoção não vive sem a outra. E eu acho incrível essa interpretação do filme, este filme em si. Se você não assistiu, bora assistir, que é muito, muito interessante para entender esse negócio de controle. E aqui é o nojinho, esse daqui é o nojinho, a raiva e o medo, trabalhando juntos, só eles ficaram no controle, né? Quando a alegria e a tristeza se perderam. E são eles, trabalhando juntos, que conseguem resgatá-las quando elas chegam exatamente ali na cabine. Mais especificamente, a raiva e o medo. O medo faz com que a raiva quebre o vidro da cabine para que a alegria e a tristeza possam entrar. Aqui, ó, o momento que ele fica louco e quebra o vidro. Então, todos retornam ao controle, à cabine de controle,
e a menina consegue vencer seus medos, seus obstáculos, seus desafios da vida, e crescer e amadurecer e ir em busca, traçando enxergando novas oportunidades e os caminhos que se apresentam. Não se trata do controle emocional como o do imperador, que elimina quase por completo as emoções em favor da lógica e da razão. Por quê? O imperador, o controle da razão do imperador, o controle da emoção do imperador é para que a pessoa não perca o foco, porque ele é movimento no sentido de palavra e ordem, para colocar a vida em ordem. É preciso que eu não fique pensando num amor que não deu certo, nas minhas perdas, nas minhas tristezas. É preciso eu zerar esse tipo de emoção para que eu possa manter o foco e organizar a minha vida. Este é o sentido do controle, de zerar as emoções na regência do imperador. Ele não zera totalmente, né? Tanto que ele é um bom líder, um bom pai, um bom protetor. Acontece que ele anula, de certa forma, algumas, para que ele possa ter o foco para botar ordem, mas não zera as emoções, né? Agora, no caso do controle das emoções do arcano carro, o que acontece? Não é uma questão de foco, né? Não é uma questão de foco, é de controle. Quem dirige sabe que se você estiver com medo, você bate o carro. Se você estiver chorando, você não vai enxergar. Você pode acontecer um acidente com você. Como também estar muito alegre. Eu tenho até um bom exemplo comigo mesmo. Uma vez eu bati o carro porque eu estava bem empolgada, cantando uma música alto, 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 e eu nunca vou esquecer da música, que era Ideologia, eu quero uma pra viver. Ei, correu o carro. Então, assim, se você não controla as suas emoções, você para. Você está indo com o carro para frente, acontece um acidente e você paralisa. Para trás você não vai, o carro fica parado. A carta do carro move-se sempre para frente e nunca para trás. Como eu digo, siga em frente. Ou fica parado ou vai para frente. Assim como a carta do carro não pode se mover sem os cavalos, nós também não podemos ir adiante sem as emoções que nos motivam. E quais são essas emoções? Todas, todas, todas as emoções, desde que controladas. A raiva, como no filme Divertidamente, foi necessária para quebrar a cabine e a alegria e a tristeza entrar. O medo pode ser motivo, pode ser um ponto motivacional para a gente seguir em frente. Eu estou com medo, então eu quero evitar alguma coisa. Para evitar que aquilo aconteça, eu ajo, eu traço um plano de ação e vou em busca. Todas as emoções podem ser motivos, podem nos motivar a agir, a entrar em movimento, desde que elas estejam controladas. Né? O medo, se eu sentir muito medo, eu não consigo pensar em mais nada e paraliso. Agora, se eu sinto medo e já me movimento para precaver que aquilo aconteça, o medo está sendo um ponto motivacional no meu comportamento, atitudes, pensamento e forma de ver a vida. Mas, se o homem não controla os cavalos, eles correm livres, assim como as nossas emoções, e não chegam a lugar nenhum. E o pior de tudo, corremos um grande risco de cair do cavalo quando a gente não controla as nossas emoções. Podemos andar em círculo, podemos achar que a gente está chegando em algum lugar, porque estamos vivendo uma fantasia ou negando ali a realidade, e de repente, quando descobrimos que não é nada daquilo que eu estou imaginando, o que acontece? Caímos do cavalo. Então, é muito, muito importante esse controle das emoções para dar continuidade aos nossos planos e movimento à nossa vida. Não é negá-las, é controlá-las. Sua aparição revela a necessidade de tomarmos o controle
das nossas emoções, ao invés de lamentar e queixar-se. Então, ao invés de ficar nesse lugar aqui, lamentando e se queixando, saia para buscar solução. E é esse o conselho que você deve dar, na verdade, a quem estiver como seu cliente, você estiver interpretando o tarô para essa pessoa. E aí você vai dizer, bom, você já tem consciência que as suas emoções estão a lhe sufocar. Você já teve consciência disso. Então, ao invés de lamentar, você precisa ir em busca de solução. E aqui está o arcano do carro que diz que se você for em busca de solução, você terá a solução. E então, como? O que orientar esta pessoa? Né? Como é que ela busca essa solução? Como é que ela vai em busca de controlar essas emoções? Terapia é uma forma de autoconhecimento, de conhecer as suas emoções, de falar sobre elas, de anotar ali o que essas emoções provocam de comportamento e consequências, para então você poder olhar para aquilo e traçar um plano de ação dos seus próprios comportamentos para evitar as consequências, para chegar em emoções que te paralisam. O que mais? Enfrentar as suas sombras, que é uma continuidade exatamente da própria terapia, né? A terapia te ajuda a identificar suas emoções e enfrentar suas sombras, porque geralmente a nossa sombra, o nosso medo, o nosso pavor, o que está nos paralisando é muito maior e pior do que realmente é, porque a nossa imaginação é muito, muito fértil. Então, aqui nesse exemplo que eu trago, olha só, a sombra dele é muito maior do que ele realmente é. Do que realmente é, né? Então, a gente tende a fantasiar. Meditação, para acalmar a sua mente, para poder respirar, para acalmar sua ansiedade, para acalmar seus medos e dar espaço para que a sua mente possa expandir e alcançar conhecimento, alcançar insights que te levam para frente. Outro ponto, a espiritualidade, né? Então, é um outro conselho que você pode dar. Como você pode alcançar o controle das suas emoções? Busque a espiritualidade, a conhecer a si mesmo e colocar fortalecendo-se. Seja esta, a espiritualidade não quer dizer religião, é espiritualidade, é uma religação de você com a sua essência, o que é muito importante. Assim, desta forma, quando você controla suas emoções, você enfrenta seus medos, suas sombras, você recupera a autoestima que te torna forte, você recupera a sua força para seguir em frente. Ou seja, porque então, quando você controla as suas emoções, recupera a sua força, você recupera a motivação. Aqui está, motivação, motivo mais ação. Mas, na verdade, controle das emoções para ação. Então, quando essa carta aparece para o consulente ou para você, ele vai dizer, precisa controlar as emoções para vencer. E geralmente a pessoa está ciente já, ela já tem uma percepção, uma pequena percepção de quais emoções estão bloqueando, paralisando. Então, você só reafirma. Você já sabe, já está em processo de controle. Se você já tornou consciente quais são as emoções que estão te paralisando. Então, vai em busca de solução. Este arcano, ele é também um mensageiro de vitória, quando ele aparece. É um sim, é uma vitória, é isso aí, tá certinho. Você vai conquistar, você vai conseguir a partir do controle das suas emoções. Então, ele é um grande sim. Quando ele aparece, questione. Estou com a vida parada, com a roda presa? Por quê? Quais emoções estão me paralisando? Voltei aqui um monte. Como fazer para controlar as minhas emoções? Contra quem estou lutando? Eu estou andando em círculos? Não consigo avançar?
Luto e não consigo sair do lugar. São perguntas para você questionar a si mesma e ao teu cliente quando essa carta aparece. Sente-se lutando contra tudo e todos? Perceba que a guerra não é contra os outros. O inimigo a ser vencido é você mesmo. Então, aqui a gente coloca, ó, quanto maior controle tenho sobre minhas emoções, mais força reconheço em mim. Quanto mais reconheço a minha força, menos temo os obstáculos da vida. E posso chegar onde eu quiser. Quando você vencer a si mesmo, não perderá mais para ninguém. Então, um resuminho da carta do carro. Controle das emoções para avançar rumo ao teu sonho, ao teu objetivo. Sim, para a realização vai dar certo. Mesmo que você demore a controlar as suas emoções, no momento que você tiver elas sob controle, você vai conquistar. É um sim, porque é uma carta que vai para frente. Ele fala de coisas chegando na tua vida, caminhos se abrindo, a partir do momento que você torna consciente que algumas emoções que você está dando muito valor estão te paralisando e te bloqueando. A partir do momento que você traz consciência que a sua luta é contra você mesmo, controlando as suas emoções e não com os outros, você avança e vence. É muito importante lembrar disso, que geralmente a pessoa acha que ela está lutando, lutando sem sair do lugar, mas ainda está colocando a culpa na situação. E ela precisa tornar consciente que a luta que ela está travando é contra ela mesma. E quando ela torna isso consciente, ela avança porque ela consegue ir em busca da solução. Por todos esses caminhos que eu sugeri, para que você sugira ao seu cliente ou a você mesmo. Próxima aula, vamos estudar o arcano número 8 do Tarot de Waite, a força. Não esqueça de fazer a meditação do carro. É muito importante, ela é uma meditação bem bacana. Até mais!